muitas dúvidas sobre o aviso. Muita gente perguntando se o aviso podia ser em 2025 ou 2026. Então, eu acho que a gente poderia fazer uma explicação aqui, juntos, de por que alguns anos não podem ser o aviso, de acordo não com a minha ideia, ou com um estudo do Cadu, ou meu, ou do Pedro, mas de acordo com o que foram ditos pelos videntes de Garabandal. Porque existem algumas prerrogativas para que aconteça o ano do aviso ser um ano tal, ou no outro ano tal, ou coisas que precisam acontecer antes para que outra possa acontecer, coisas, distâncias entre o aviso e o milagre. Por exemplo, vamos começar então pelo aviso. Pode acontecer esse ano o aviso? Não. 2026? Não. Vou mostrar para vocês por que não poderia acontecer nem em 2025, nem em 2026, pelas próprias coisas que foram ditas sobre o milagre e sobre o aviso. Tem que aplicar sempre todos os filtros, né? Porque em alguns ele vai passar, mas se não passa em todos, porque o 2026, a princípio, entre aspas, poderia, porque é um ano par. Não tem um negócio desse que vai ser um aviso no ano par? Até a certeza do ano par não é uma certeza. Não é certeza? Nunca foi comprovado. É algo que disse lá em Garabandal, mas não tem certeza. Marcelo até fala, a data que está colocada não é do aviso, é do milagre. Sim. Que todo mundo confunde as duas coisas. Sim. Primeira coisa, vamos começar. Aviso. Antes de acontecer o aviso, se o Papa não tiver ido a Moscou, não tem chance. Porque quais são os pré-avisos ditos pela própria vidente? Se vocês forem lá no vídeo do nosso canal, lá do aviso, que o Pedro falou no início da live, tem lá todos eles. Mas assim, primeiro que haveria um sínodo, e aí o que geraria uma lágrima dolorosa na igreja. A gente acha que é um cisma. Alguns aí podem opinar, pô, já foi o sínodo da família, não, foi o sínodo da sinodalidade, não, vai ser um sínodo que o Papa agora novo, Leão vai fazer pior ainda que o outro, não sei. Mas vai ter que ter um sínodo e um cisma. Mas, principalmente, o Papa vai ter que ter ido à Rússia, a Moscou. Então, o Papa já foi a Moscou? Viagem oficial. Não. Pode acontecer o aviso hoje? Não. Então, nem se preocupe, enquanto o Papa não for a Moscou, não pode ter o aviso de Garabandal. Primeira coisa. O cisma, alguém pode até dizer, já estamos em cisma. Não sei, para ser uma lágrima dolorosa na igreja, acho que vai ser alguma coisa maior o cisma. Eu acho que tem que ser... Hoje a gente caminha para um cisma, com certeza. Mas... Relacionado a isso, tem que ser um quebra grande, começando lá na igreja da Alemanha. Que é meu chute, meu palpite sobre isso, porque a igreja mais perto católica de cismar é a igreja da Alemanha. Está um passo disso. Né? Teve muita iniciativa ali de conversa do Francisco com o pessoal da Alemanha, mas que não surtiu muito efeito. Agora o Papa Leão ele tem um punho um pouco mais firme, né? Não sei como é que vai terminar essa questão. Tem um vídeo que é engraçado acho que um bispo alemão ele se aproxima para cumprimentar o Papa Francisco. Ele fala assim: você é bispo? Ele sou bispo lá da Alemanha. Ele fala: e você é católico? Aí, enfim, coisa da vida. Mas uma coisa muito interessante sobre o aviso do milagre é o seguinte, que é uma polêmica até. Eles vão ter no máximo 1 ano de diferença entre acontecer o aviso, no máximo 1 ano depois vai ter o milagre. Alguns acham que é no mesmo ano. Pode ser, porque as frases que ela falou... Olha ali o filho do Cadu, João Paulo, bonitinho. As frases que Nossa Senhora falou e que, principalmente, as videntes falaram, dão a entender as duas coisas. Vou te mostrar quais foram oficialmente as frases. Na revista oficial de Garabandal, uma entrevista com a vidente, foi a Mary Lolly aqui. Ele fala assim, a Nossa Senhora contou para você, falou para você não falar nada sobre o aviso? Ela fala assim, não, ela não falou. Porque o aviso e o milagre are within the same year. Estão dentro, within the same year, é dentro do mesmo ano. Eu sinto que dentro de mim que eu não devo dizer nada. Então, aqui ela fala dentro do mesmo ano. Aí criou uma dúvida. Mesmo ano quer dizer o quê? Mesmo ano numérico? 1980 ou 2020? Ou dentro do período de um ano? Muitos acham que é dentro do mesmo ano, mas ela não ficou uma dúvida. Aí depois vai ter uma outra entrevista para esse padre Jeremy Palmer, porque ela que sabia a data do aviso. A Conchita não sabia, a Conchita sabe só do milagre. Quem sabe do aviso é a Mary Lolly, não sabe o dia, mas sabe o ano. É bom ficar bem guardado essas informações. Aí esse padre Jeremy Palmer perguntou para ela, isto é dentro do ano do milagre, correto? Ou seja, o aviso vai estar no mesmo ano que o milagre, dentro do ano do milagre? Dentro dos 12 meses do milagre? Ela falou, sim. Ou seja, de novo, dentro dos 12 meses do milagre. Mas aí tem uma entrevista com esse padre Francis Benac, que esclarece de vez. Ele pergunta, existe alguma correlação entre o aviso e o milagre? Ela responde, sim, os dois vão ter lugar dentro de 12 meses. Ou seja, o que tem de certo é que não vai passar mais de 12 meses entre um e o outro. Não é exatamente, é porque não é exatamente o mesmo ano, né? Mas é dentro de 12 meses. Sim, exatamente. Pode acontecer o aviso num ano e o milagre no outro. Pode.
Mas não pode acontecer o aviso no ano, milagre 2 anos depois. Não, já não dá mais. Passou de 12 meses, já não dá mais. Pode estar dentro do mesmo ano? Pode, porque o mesmo ano está dentro de 12 meses. Então pode ser que o aviso aconteça em janeiro e o milagre em abril. Pode. Isso pode. É provável, inclusive, mas pode. E aqui só para lembrar aquilo que eu falei, que ela sabe o ano, mas não o dia. A Mary Lou era a única que sabia sobre o aviso, ela sabia o ano do aviso, não sabia o dia exato. Vamos lá. Então, essas são todas, gente, são certezas, não são coisas que eu inventei, o que eu acho, o que o Cadu acha, o que o Pedro acha. Isso eu estou mostrando para vocês, são coisas que as videntes falaram. Então, relembrando, você vai ter que ter um sínodo, um cisma, uma perseguição comunista violenta, que o Mariloli fala também, que vai ser no pior momento da igreja o aviso. Então, não vai ser no momento mais ou menos. Agora, eu diria que está um pouco calmo, é ruim, mas está um pouco, já teve até com cara de pior a crise na igreja. Não, vai ser um momento de crise, uma perseguição comunista violenta. E depois de tudo isso vai ter que ter uma viagem do Papa a Moscou, talvez para resolver essa confusão, não sei. Então, só depois disso pode ter o aviso. Não teve isso, não tem chance de ter aviso. Isso dito pelas próprias videntes. Vamos avançar você vê que tem que analisar isso aí até porque está o Francisco ali ainda. Sim. É tão antigo que era o Francisco que estava. Outra coisa agora, qual é o lugar mais seguro que você tem informações sobre isso aí? É o Diário da Conchita. Não tinha em português, não tem ainda em português, tem só em espanhol, mas parece que estão traduzindo, mas vai ser lançado em português. Comprem. Porque o Diário da Conchita foi escrito por ela, na época das aparições, não tinha nem acabado as aparições ainda, ela resolveu fazer um diário que mandaram ela escrever. Acho que foi o superior dela, algum padre, não lembro agora. Então, aquilo é ela escrevendo na época. Então, aquilo ali é o que tem de mais certo sobre o aviso do milagre, porque não é ninguém que ouviu dizer, é ela com o punho dela escreveu. Você vê aqui na página que ela fala assim, será um jueves, quer dizer, será uma quinta-feira, coincidindo com a festividade de um santo mártir vinculado à Eucaristia. Por que é importante isso? Porque aí já diz que tem que ser uma quinta-feira, no dia de um mártir vinculado à Eucaristia, depois ela vai dizer em outro lugar, que é entre os meses de março e junho, depois você vai descobrir que é o mês exato que é, porque ela vai dizer qual é o mês exato. Mas, enfim, tem que ser no dia de uma festa de um santo mártir da Eucaristia. Alguns lugares você vai ver dizendo assim, ele é um jovem mártir. Conversando com o apostolado de Garabandal, oficial, que é o Rui Costa, ele falou, olha, essa coisa do jovem é polêmica, nunca se soube a origem dele. Ninguém sabe por que algumas pessoas falam jovem mártir ou só mártir. Mas o que está no diário dela é mártir. Aí, minha opinião, eu acho que alguém pegou a palavra jueves, que é quinta-feira, e traduziu para jovem. Acho. Eu acho também isso, tá? Tem muito especialista do sagrado que dá umas opinadas que você fica assim, oi, da onde você tirou isso? Meu Deus do céu. Eu estava até outro dia com um grande estudioso e ele me falou, né? Eu falei, olha, eu acredito que seja em tal dia e de tal ano. E ele falou, não, isso não pode, porque tal pessoa falou que não. Aí eu peguei, na mesma hora eu falei, não, tá errado. Não tem isso aí. Aí eu peguei, liguei até para o Marcelo, nós fizemos uma conferência, eu e ele, e fomos discutir sobre isso, e aí o Marcelo até baixou aí todas as informações e viu que isso foi uma opinião de um conhecido que falou sobre. Eu falei, especialista do sagrado, meu amigo. Fique com as fontes originais, sempre. Na dúvida, ou fala, não sei, não tem nada escrito original nisso. E se tiver no original, é o original que manda, não é a opinião. E detalhe que não é. Jovem é extremamente relativo. Vocês viram que no início da live o Marcelo falou que eu era jovem. Então há um problema de interpretação há um problema de falta de definição do que é o jovem. Tem isso. Vamos mais adiante. Mas aqui, ó, essa foi a Maria Saraco. Maria Saraco era uma grande divulgadora de Garabandal, acho que é a maior dos Estados Unidos, criou uma fundação, né, aquela São Miguel Arcanjo, lá, e divulgava. Foi a maior divulgadora da história de Garabandal nos Estados Unidos. Foi para lá, conheceu os videntes, foi para lá. Ela foi assistir a última aparição lá em 65, e de lá ela mudou a vida dela junto com o Joe Lomandino, disseram que eles iam para o resto da vida divulgar, e ela afirmou naquele canal daquela freirinha, que até faleceu a irmã, como é que é o nome dela? Esqueci agora, um canal católico americano. Isso era uma entrevista que ela deu, que ela fala, já com certeza, deve ocorrer no mês de abril, numa quinta-feira, às 8h30 da noite, uma festividade de um santo mártir da Eucaristia. Não falou jovem. Essa informação que ela tinha, convivência diária com os videntes. Inclusive, ajudaram os videntes.
As videntes moram nos Estados Unidos, né? A Conchita, a Mary Lott já faleceu, coitadinha, mas foi para os Estados Unidos também. A Jacinta mora lá, ela que levou. Ou seja, é uma pessoa de contato fortíssimo com as videntes. Então, ela não falou jovem. E agora, aqui nessa entrevista que eu peguei no canal do Apostolado de Garabandal, né, do Rui Costa, há um tempo atrás eu achei essa entrevista de um sacerdote famoso chamado Gustavo Morelos, é um sacerdote também que, quando soube das aparições, foi para lá em 65 e ficou 3 meses com as videntes, entrevistando elas, entrevistando os pais, irmãos da família, e anotou tudo que elas falaram. A Guadalupe Morelos, em 2018, publicou a entrevista que ele tinha escrito. E olha como é que ele tira algumas dúvidas aqui, que muita gente fala. Esse padre é muito engraçado. Ele chegou para ela e falou assim para ela: me conta o dia, eu quero saber o dia do milagre. Ela falou: não posso falar, Nossa Senhora falou que não pode. Aí olha como ele era esperto, mas usando a esperteza tudo bem. Assim. Bom, Nossa Senhora falou que você não pode dizer o dia, mas ela falou para você que se eu acertar o dia, você pode dizer sim ou não? Se eu acertar, ela não falou que você não podia confirmar. Foi enrolando ela e fez um jogo com ela, que era uma criança, assim, de que ele ia querendo pistas, sem que ela dissesse. Nessa entrevista ele fez isso com ela. Aí começou: é durante os primeiros 3 meses do ano? Ela: não, padre. É no primeiro semestre? Ela falou: no primeiro, ou seja, já é no primeiro semestre. Já sabíamos que o milagre era no primeiro semestre do ano que ele aconteceu. É o mês de Jesus? Não. É mês de Maria? Que seria maio, tentando pensar mais. Não. Aí ele falou: bom, se não é nos primeiros 3 meses, né, de Jesus e de Maria, só sobrou no primeiro semestre, abril. Ele falou: então é abril. Diga-me se será em abril. Olha o que a Conchita responde, vidente original: sim, padre. Ou seja, aqui a Conchita confirma que é abril para ele. Aí ele continua: agora falta só o dia e o ano. Entre os dias 7 e 17, confirmou que era entre os dias 7 e 17. A quinta-feira pode cair na quinta-feira santa? Isso é uma dúvida muito comum. Tem muita gente que fala assim: não pode ser quinta-feira santa. Repara que a resposta dela não é isso. Ela nunca disse que não podia. Ela fala: não sei, padre, se essa quinta-feira será uma quinta-feira santa. Ou seja, eu já vi pessoas dizendo que não podem ser uma quinta-feira santa, mas não é isso que a Conchita respondeu. Então, pode ser uma quinta-feira santa? Sim. Aí ele perguntou de novo: por que falas de um mártir da Eucaristia? Não poderia ser Jesus? Ela falou: o santo não é Jesus. Aí ela fala assim: já vistes esse santo no calendário? E aí uma outra informação que até eu já divulguei, mas como não certeza, que é bom deixar claro aqui. Ela fala: sim, eu vi. Ela viu o nome do santo. Mas eu acho que não é espanhol, porque tem um nome muito estranho, que eu nunca tinha visto antes. Ou seja, muita gente fala assim: o santo não é espanhol. E elimina alguns santos que são espanhóis. Não, ela nunca falou que não é espanhol. Ela era uma criança, nessa idade devia ter uns 15 anos, e ela viu um nome esquisitíssimo e falou: nunca vi falar desse santo, não deve ser espanhol, não. Então a questão de ser um santo espanhol ou não é uma certeza. E ela nunca afirmou. Isso é bom deixar esclarecido aqui, porque vocês vão ver em muitos lugares. Então é bom essa live para esclarecer todas essas questões. Algumas coisas não são certezas, são boatos, como o Pedro falou do ano par. O ano par também nunca foi dado como certo. Dizia-se que o aviso era no ano par, alguns locais às vezes escrito, isso não tem nenhuma fonte original, não estou dizendo que é mentira, mas nenhuma fonte original que diga: posso bater o martelo, é um ano par. Aí, onde é que a gente chega às conclusões para responder ao pessoal que estava em dúvida sobre o ano 2026, 2025, lá nos comentários? Eu fiz uma vez uma pesquisa gigantesca e continuo fazendo sempre, já fiz até entre santo ortodoxo, já pirei, falei: será que é ortodoxo? Os únicos santos mártires eucarísticos que tem abril, entre os dias 7 e 17, são Santo Stanislau e Santo Hermenegildo. Santo Hermenegildo é espanhol. Corta? Não. Não é certeza que não pode ser espanhol. Aí eu fiz a seguinte pesquisa. Só quero dizer uma coisa aqui. O Marcelo é extremamente chato nessas questões de precisão. Então, eu queria dizer só isso, né? Eu estou tentando ser o máximo meticuloso possível. Vamos. Então, quinta-feira, São Hermenegildo só cai numa quinta-feira até o final dessa década, 2030, em 2028. Em 2028, nós temos uma quinta-feira, dia de São Hermenegildo, que é 13 de abril. Então, pode ser uma data para o milagre? Pode. Essa pode ser uma data para o milagre. 13 de abril de 2028, São Hermenegildo espanhol, se você ignorar aquela questão de poder ser espanhol. E São Stanislau tem? Tem. 2030. 11 de abril de 2030 é uma quinta-feira. É o único até o final da década agora. Então, nós temos até o final da década 2 supostas datas. 11 de abril de 2030 ou 13 de abril de 2028. Então, vendo isso, sabendo que o aviso só pode ser um ano até no máximo, para trás, a distância dele para o milagre, se a primeira data que aparece é
abril de 2028, o aviso só pode acontecer em abril de 2027, mais próximo. Assim. Aí seria um ano de diferença para o milagre em abril de 2028. Antes disso, não tem como. Ou pode acontecer no próprio 2028. Né? Pode acontecer dentro do ano de 2028 também, no mesmo ano. Muita gente acha que é no mesmo ano. Pode acontecer, então, em 2027, a partir de abril, até 2028. Ou 2029, né? Abril de 2029, até 2030. Só pode acontecer nessa década, nessas datas, de acordo com o que foram falados pelas videntes. Isso é importante porque muita gente fala outras datas. Muita gente pensa, eu estou achando isso, eu estou achando aquilo, eu acho aquilo, eu fiz uma conta assim. Pelos que as videntes de Garabandal falam, só poderia ser nessas datas. A não ser que ela venha aqui e dê algum dado novo. Se não, essas datas. Passando aí, eu acho que depois é só em 2030 e quantos. Depois, nas outras décadas, eu posso refazer até. Depois que passar 2030, eu posso até refazer os cálculos para a próxima década.